contexto é de uma tentativa de mudança de paradigma. Temos um Estado social extremamente regulador. Existem regulamentações criadas no nível federal, nível estadual, nível municipal, que travam o sistema empreendedor, travam a economia. Então, achar que uma mudança somente no nível federal é uma mudança total, não é. E vamos lembrar que o Poder Executivo, sim, agora ele está com um viés liberalizador, um viés pró-economia de mercado, um viés contra estatismo e contra regulamentação de tudo aquilo que tem a ver com a economia. Mas e os governos? E as prefeituras? Ninguém olha esse aspecto. E também não olha o aspecto das outras autarquias vinculadas a esses poderes. Então é necessário entender de onde vem o nosso problema e o quão profundo pode ser a nossa mudança. Então temos aqui um indício de que estamos mudando de viés, ocupamos o poder executivo, esse sim vai ser exercido com esse intento. Agora, o poder legislativo ainda no âmbito federal, ele não é plenamente casado com essa ideia ainda. Existem deputados que foram eleitos, alguns senadores, que sim, também compartilham desse viés liberalizador. No entanto, ainda tem a velha política ali. E essa velha política, ela é fundamental nessa dinâmica política, a profundidade de reformas do nosso sistema. E não só isso, aí entramos no nível estadual, a mesma dinâmica se apresenta. Temos poderes executivos que são capazes de liberalizar e querem fazer esse intento mais pró-mercado, mas temos aí composições legislativas estaduais que também não estão casadas 100% com isso. Então temos aí eu diria que um primeiro passo. Ontem eu estava até debatendo com uma colega, vai ser minha colega lá no Congresso, vai ser uma deputada do PT, reitora de universidade, então uma pessoa razoável, inteligente, mas ela estava criticando o plano ultraliberal do Guedes e falando, não é momento para ter um plano ultraliberal porque as minorias não vão ser respeitadas, porque a sociedade, as questões sociais não vão ter mais os avanços que é necessário, etc, etc. Eu falei o seguinte para ela, olha, se o plano do Guedes for implementado integralmente, em plenitude, nós ainda vamos ser um país medíocre e social-democrata. E é exatamente isso que eu gostaria de pontuar aqui. Esse é um primeiro passo. Temos um mamute a ser desregulamentado. Não é somente um plano de governo que vai conseguir destravar todo o Brasil. E vai necessitar um discurso alinhado com isso. Um discurso alinhado com essa mudança. Porque, sabe, a natureza humana, ela é de regulamentação. Ela é pró-centralização de governo. O plano do Guedes é até um plano descentralizador, que é dar mais competências aos municípios, mais transferência tributária para os estados, mais autonomia dos estados e de entidades federativas, só que ele está falando de um plano econômico. Temos que ver o reflexo disso político, que isso não é debatido nesses âmbitos onde se fala de economia. E o âmbito político aqui, vamos entender, o Brasil, como todos vocês bem sabem, não está distante dos mercados consumidores. É um país vastíssimo, é um país com território, um país com população vasta, com recursos naturais e com uma experiência capitalista de geração de riqueza e poupança. A população sabe trabalhar e sabe entregar. Então isso é natural do Brasil. Então não temos nenhum entrave do ponto de vista geopolítico. O nosso entrave é 100% política. Então, quanto mais empresários entenderem que tem que agir sim na política, e o que significa a política? Significa a organização de Estado, significa a nossa Constituição Federal, significa as constituições estaduais, aí que fica o recado para o próximo governador Zema aqui do Partido Novo, seu vice, todos aqueles que estão no Novo e que vão formar a bancada, tem que mudar a Constituição estadual de Minas Gerais, assim como das grandes cidades de Minas Gerais. As leis orgânicas, elas são sociais democráticas, socializantes por excelência.
Mesmo que surja um governo que queira liberalizar, ele pode fazer o quê? Reduzir a alíquota, mas e extinguir a alíquota? E desvincular os impostos com relação à tomada de propriedade privada, que é o que acontece em todo o Brasil. Nós não temos segurança jurídica, ou se tivermos segurança jurídica, ela dura somente um governo. Mudou o governo, entra toda essa montanha-russa, de puxa, quem é que vai assumir o poder? E agora, será que ele vai aplicar aquela lei lá que ninguém tirou? Será que ele vai usar esse recurso aqui que está na Constituição, que ainda ninguém usou? E é bem provável que use, porque esse é o fluxo e refluxo da política. Então temos que entender que temos um problema conjuntural de Constituição e de leis orgânicas, e de constituições estaduais, que se não for atacado, e se não for levantado esse tema, daqui a 4 anos estaremos sofrendo de novo com uma eleição montanha-russa como foi essa. Alta variabilidade e instabilidade institucional mais uma vez. Não é isso que dá riqueza. Não é a eleição de um governo que dá riqueza. É a perenidade das políticas e da não intervenção de Estado ao longo de um ciclo muito longo, que perpassa alguns governos. E isso sim é que é gerador de riqueza. É isso que tira um país da mediocridade de um país emergente a ser um país de primeiro mundo. Não é através de políticas sociais, não é através de luta de classes, não é através de direitos coletivistas em revanche, em contraposição aos direitos individuais, não é através desses direitos coletivos que a gente vai avançar a nossa sociedade e que vai avançar a nossa economia e política. Então temos que entender essa dinâmica, e isso é fundamental que o empresariado mergulhe nisso. Eu estou falando aqui de um tema que é talvez exclusivo de quem é sociólogo ou de quem é político. No entanto, cada vez mais empresários estão vendo que o gargalo é de fato a política, é a organização política, nossas constituições, nossas leis. E isso vai se dar a cabo agora, em janeiro de 2019. O próprio Guedes já anunciou que 90% dos seus planos vão estar ali no entrave jurídico, constitucional, e o Congresso vai ter que aprovar muita coisa, sem dúvida. E, na minha opinião, o que vai ser aprovado vai ser um equilíbrio fiscal. Vai ser aprovada uma simplificação fiscal, equilíbrio fiscal. Então, sim, vai ter coisas que, do ponto de vista da esquerda radical, um plano radical, ultraliberal. Mas, do ponto de vista conservador-liberal, nós vamos estar só equilibrando as contas. Não vamos estar ainda com um país liberal do outro lado, depois de implementar esse plano do Guedes, mas por nenhuma extensão da palavra. Vamos ainda ser um país social-democrata com alta intervenção de Estado. Vejo até a dialética usada aí por alguns eleitos que se dizem liberais, que se dizem conservadores, e falam que vão fazer, vamos agir, vamos ter um plano. Espera aí, vamos lembrar de Reagan aqui, né? Toda vez que ele falava aqui que na língua inglesa, os ingleses americanos, a coisa que eles mais odiavam escutar é alguém que bate na porta e fala assim: olá, eu sou o governo, como é que eu posso ajudar? Então é exatamente isso, ainda temos aquela mentalidade que o governo tem que fazer alguma coisa, tem que intervir, tem que fazer dirigismo, empreendedorismo estatal. Acho que temos que tirar um pouquinho essa semântica fora dos nossos recém-eleitos, para que a gente possa de fato evoluir. Então isso que eu acho que se apresenta. Então é um intento para um novo viés, uma nova realidade política que pode se amadurecer disso, mas é um primeiro passo. Nesse primeiro passo, acho que vai haver uma enxurrada de investimentos, vamos ter essa falsa expectativa que tudo deu certo, mas se a gente não mudar na conjuntura uma reforma tributária muito mais profunda, de transformar o Brasil de fato numa plataforma competitiva, industrial competitiva, com os países industriais que roubaram a indústria dos países envolvidos, agora estão, por exemplo, Índia, China, e nós estarmos no mesmo patamar fabril, em termos de capacitação tributária, nós ainda vamos estar atrás, nós ainda não vamos estar conquistando aquela nossa missão. Porque se não existe modelo de desenvolvimento, vamos se tornar primeiro mundo. Como é que vocês vão se tornar primeiro mundo? Através de serviços, através de turismo, através só de finanças, de comércio e agricultura, sem ter indústria?
Toda a política industrial gera esse crescimento, é a base de toda transformação profunda da sociedade. Vamos ver o que aconteceu com a China. Foi uma política de aumento dos serviços ou foi uma política de aumento de indústria e do industrialismo chinês dos últimos 30 anos que propulsionou a China agora ao segundo patamar? Ao mesmo passo, o que o Trump está fazendo? Ele está reincitando e reiniciando, sim, uma política industrial, porque é através daí que vai vir, sim, os crescimentos exponenciais. Então, é fundamental que a gente entenda isso. Temos que ter uma reindustrialização do Brasil profunda, temos que ter aí um sistema tributário que reflita isso. Não acho que vai ser isso que vai vir nesse primeiro passo, mas é isso que vai ter que ser cobrado de todos nós, eu como ativista, agora como deputado federal, vocês como empresários e partícipes aí da economia, temos que cobrar isso com muito afinco e, claro, lembrar que a política ela ainda tem que ser validada. Temos aí ciclos eleitorais e esse processo de reindustrialização, de colocar o país no mapa da industrialização mundial, requer aí alguns ciclos eleitorais. Então vamos precisar de bastante ativismo de agora em diante. Conto com todos vocês. É fundamental pesquisa e desenvolvimento. Isso ainda não é incorporado no nosso sistema tributário, né? Nossa pesquisa é tributada e nós temos aí uma falta de conexão da pesquisa e da tecnologia, de todas aquelas inovações, com as universidades. Isso está ainda muito tênue, está muito, eu diria que muito aquém daquilo que poderia ser. Então aí temos que ter, sim, uma política desregulamentadora, do ponto de vista tributário, de alocação de recursos, sobretudo nesse tipo de investimento de pesquisa e desenvolvimento, sabendo que o arco de retorno de investimento em tudo aquilo que é de pesquisa e desenvolvimento é muito mais longo e é muito mais incerto. Então o capital de risco que é investido nesse tipo de coisa, na minha opinião, não deveria ser tributado. E na questão de parceria com as questões com as universidades é fundamental, não só para a capacitação dessa tecnologia internamente, isso internaliza no quadro de mão de obra futura do Brasil, e mão de obra, vamos entender, do ponto de vista geopolítico, mão de obra ela é infraestrutura. Mão de obra faz parte da infraestrutura do Brasil. Então, é um investimento em infraestrutura, sim, capacitação de mão de obra. Então, aí tem que ter essa simbiose. Teria que ver essa regulamentação, se existe algum impedimento ou se temos aí programas que fazem isso de uma maneira mais plena. Não acho que esse é o caso do Brasil. Não acho que o Brasil lidera em pesquisa e desenvolvimento. Muito pelo contrário. Acho que a gente tem muito aquém. Tem algumas indústrias que a gente lidera, sim, em função de ter uma série de recursos naturais que são próprios nossos. Aí sim, talvez a gente domine. Agora, em geral, o fato da gente estar com um processo de desindustrialização do Brasil, em função da nossa política tributária, isso tem sido mitigado completamente, né? O Brasil virou um entreposto industrial e não um líder industrial, aquele que cria novas ideias. Eu, por exemplo, fiz 2 patentes no Brasil, tecnológicas, até com automotivos. Eu fiz uma vela de ignição, motor de combustão, e um cabo de vela também com a tecnologia similar. E não consegui registrar patente no Brasil. Demorou o tempo de vida da minha empresa para poder registrar patente. Eu registrei essa patente no Japão, na China, registrei nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, foi o último a registrar essa patente, e desenvolvida aqui, e eu nem consegui, ao cabo do qual, quando essa patente se tornou viável para poder explorar, os meus fornecedores locais não existiam mais. Então, o Brasil se desindustrializou, transferindo tudo isso para quem vai, de fato, fazer fora. Então, temos aí um conjunto muito mais amplo, que é também a reforma tributária, mas que tange aí esse aspecto de pesquisa e desenvolvimento. Acho que os dois estão atrelados. Nós não temos uma Constituição pró-livre mercado, mas o que significa isso, né? Como é que esse gesso ocorre? Ela é centralizadora. O que significa isso também? Nós temos o poder federal comandando o Brasil. A Constituição Federal, ela não só dá poderes a um dos poderes federais, que é o Poder Executivo, de comandar e governar o Brasil. Então, você não está elegendo um presidente que é representante do Estado. Você está elegendo um governador do Brasil. É aquele que vai interferir, pode interferir até em minúcias que afetam a sua vida no bairro.
Então, é esse o poder que o presidente da República brasileiro, e não é só o Brasil aqui o problema. A América Latina sofre deste mesmo problema. É a cópia errada do modelo norte-americano. Tá? Então, nós temos um modelo que nasce centralizado, juridicamente, dá muito poder efetivo ao presidente da República, e o órgão judicial maior é o STF, e o órgão legislativo maior é os congressistas, os deputados federais e os senadores. Está errado isso. Não deveria vir de lá regulamentação local dos estados e dos municípios. As leis, elas surgem das nossas experiências nas comunidades. E aí se tornam leis e regulamentos absorvidos na lei orgânica municipal, e se aí fizesse sentido a um outro município, o outro município copia, e o outro município copia, outro município copia, e eventualmente se torna uma lei estadual. Aí, tornando uma lei estadual, um outro estado acha que é uma boa lei, o outro estado pode achar que não é uma boa lei, e eventualmente talvez se torne uma lei federal. Esse fluxo natural que seria de criação de leis através de comportamentos e regulamentos já voluntariamente adotados nas comunidades, não existe no Brasil. O que nós temos? Nós elegemos um galo de briga, que sou eu, um deputado federal, eu vou lá brigar por qualquer coisa e vou implementar uma legislação própria minha, da minha cabeça, ou da minha ideologia, e aquilo vai afetar o Brasil inteiro, em todos os municípios. Está completamente errado essa dinâmica. Veja como, de um ponto de vista central, eu vou estar atropelando toda a diversidade nacional. Não vou estar respeitando não só os comportamentos, os hábitos locais, que têm que ser respeitados, mas sim, às vezes, hábitos e comportamentos locais são fatores geradores econômicos. O modelo que nós temos é altamente centralizador, também do ponto de vista jurídico. Agora, para piorar essa situação, aí entra a questão tributária. Então, a questão tributária ela é para sustentar esse modelo central. Então, toda a arrecadação, de fato, ela é concentrada pelo poder central e ela é definida pelo poder central. Quem é que define que um Estado pode cobrar ICMS? A Constituição Federal. Quem é que define que o município pode cobrar o IPTU? É a Constituição Federal. Está errado isso. O povo local deveria definir quais são os tributos que devem ser incididos em si próprios e por que tempo. E não ao município se tornar um mandatário, um procurador do poder federal de mando, de poder mandar e poder tributar, e ainda vincular o seu patrimônio se não pagar um tributo qualquer. Está errado isso. Então vejamos como esse é o modelo da República de Weimar, criado na Alemanha, modelo social-democrata, tanto que a primeira Constituição brasileira se chamou a social-democrata, 1934, e nós estamos tendo variações dessa mesma Constituição pífia que os alemães abandonaram em 1946, a gente ainda está regurgitando esse mesmo modelo. Não vai dar certo. Então vamos copiar a saída desse modelo. Como é que saiu? A Alemanha tem uma experiência muito bonita de saída desse modelo. Então eles mantiveram a Constituição, porque ela regulamentava absolutamente tudo. Então disseram assim, bom, mas agora a gente entende que esse centralismo não é bom e que a Alemanha é um país diversificado e é um país pequeno, comparado aqui com o Brasil, é um pouquinho maior que o estado de São Paulo. Então vamos entender que até a Alemanha se federalizou. Então ela resolveu abrir mão de suas competências federais, transferiu de volta, tanto que o termo certo é devolver o poder às comunidades, aos antigos ducados da Alemanha, e nesse processo eles mantiveram a regulamentação federal, mas disseram o seguinte, se não houver regulamentação local, prevalece a regulamentação federal. Então a regulamentação local ela se sobrepõe a boa parte da regulamentação federal. Então, é um modelo federalista ao inverso, né? De você fazer aquele movimento do centro para fora, abrir mão de poder e transferir poder para os estados. A gente tem que fazer algo similar. Podemos fazer isso na atual Constituição. Vai durar? Na minha opinião, não vai durar. Alguns ciclos, e se houver alguns ciclos populistas, vamos recentralizar tudo de novo. Então, temos que entender que isso tem que ser cláusula pétrea.
sair desse modelo centralista. Então, existe um modelo alemão e o outro modelo federalista é o modelo norte-americano. Este nunca foi centralizado, ele nasceu descentralizado. Mas, ao longo do tempo e das experiências, sobretudo experiências bélicas, conflitos bélicos dos Estados Unidos com seus vizinhos, dos Estados Unidos contra poderes europeus, coloniais europeus, ele viu que ele, sem um poder federal capaz de proteger a União se esfacela. Então está aí o fino ajuste de quanto poder central nós precisamos ter e que poder central nós precisamos ter e o que nós delegamos para a competência estadual. Na minha opinião, nós fazemos tudo na União. Nós fazemos educação, nós fazemos saúde, nós fazemos previdência, nós fazemos toda a política nacional de absolutamente tudo, de esportes, de lazer, absolutamente. Políticas sociais estão todas centralizadas. Então, temos que entender, isso não é competência da federação, não é competência do poder da União. Na minha opinião, o que somente a União pode fazer? A proteção da soberania nacional, somente a União pode fazer isso. A proteção do sistema político, do regimento do sistema, que seria Ministério Público, Força de Segurança Interna, da Ordem, também somente a União pode fazer isso. E, claro, a justiça, uma justiça comum a todos os brasileiros, mas, claro, eu estou falando aqui de uma justiça, um denominador mínimo comum de justiça. Quanto mais diversificado é o país, menor tem que ser esse denominador mínimo comum. Se o país fosse um país homogêneo, você poderia falar, não, joga tudo para o federal, porque somos um país homogêneo. Então, naturalmente, teremos diferentes vocações com relação à lei criminal, à lei penal, a uma série de outras nuances que possam vir a ser aplicadas em cada estado. Mas não é esse o caso. O Brasil é extremamente diversificado, temos aí Amazonas, Norte, que contrasta com o Sul, então leis aí de porte de armas têm que ser diferentes em cada um desses estados, e cabe aos estados definirem, não cabe à União definir isso. Então, temos aí uma necessidade da gente dar autonomia estadual. Na atual Constituição, podemos fazer algumas dessas alterações, tudo o que eu estou falando, podemos fazer, com exceção do sistema tributário. Tá? Tudo podemos fazer. Podemos rever esse pacto federativo, que só de se dizer que tem um pacto federativo já denota o erro do sistema. Vamos entender o que é o pacto federativo. O pacto federativo é o poder da União dizendo o seguinte: eu vou permitir que uma cidade e um estado fique com X% dos seus impostos. Mas 100% dos impostos são gerados nos estados e nos municípios. Deveria ser reverso esse fluxo. A ideia é a seguinte: quanto que nós aqui no município, devemos pagar ao Estado Federal? Esse que é o raciocínio correto. Esse que é o raciocínio das grandes nações. Todas essas defendem o seu eleitor, defendem o tributo gerado e aonde ele é gerado e por que ele é gerado. Então, temos que entender que nós já estamos num contexto errado. Falar de pacto federativo, nós já perdemos o jogo. O dinheiro é 100% dos municípios. 100%. O município que define para que serve um Estado membro. E aí eu faço pergunta, para que serve Minas Gerais? Qual é a função de Minas Gerais? Grande pergunta. Adoraria que o próximo governador respondesse. Minas Gerais é 3 pontinhos. Respondo, preencha aqui, fill in the blanks. Como é o caso dos Estados Unidos. Lá você tem the Sunshine State, você tem Apple, você tem o the Liberty State. Cada estado tem uma função, tem uma representação, tem um elan que ele define como sua missão. E ele já é definido assim para quem construiu o estado. Na federação, quando você constrói um estado, você faz uma análise de se tem um PIB ali, define, muito bem, aqui precisamos de um estado, temos PIB ali capaz de sustentar uma máquina pública. É assim que é feito. Só que isso é feito centralmente, né? Uma discussão entre poucos, né? Então, estou respondendo aqui um monte de questão, talvez, atropelei aqui, não sei a resposta. Mas agora a questão tributária, tá? Vamos deixar claro aqui, mudando aqui um pouquinho de paz, só para mudar aqui o tom. A questão tributária. Qual que é o nosso padrão? Nosso padrão e o padrão do governo é de arrecadar para sanar buraco. A maneira que eles têm olhado a questão tributária é na questão de transações.
ou seja, IOF, ICMS, IPTU, até são transações, ou seja, são tributação muito mais baseado em transações, baseado em consumo e baseado até em produção, do que em um sistema tributário baseado na renda. O que eu falo baseado? Ou seja, majoritariamente dependente. Temos que passar de um modelo tributário que é dependente de transações e de alta frequência para um modelo de baixa frequência e baseado em renda. Então, nós não temos esse modelo ainda. E eu acho que isso, constitucionalmente, é um grande problema. Você mexer e fazer essa transição, acabar com o ICMS e fazer com que isso seja... Agora não vai ter ICMS, não vai ter mais ICS, ISS ou ITBI, não vai ter mais nada disso. Agora vai ser só imposto de renda estadual, ou vai ser imposto de renda municipal, ou somente o imposto de renda federal. É essa que deveria ser o nosso mantra, mas não, a gente ainda está dependente dessas transações. E isso encarece o nosso custo de vida, isso encarece o nosso produto, tira a competitividade do nosso produto no mercado nacional e no mercado internacional. Então, se nós quisermos ser, sim, uma base industrial para o mundo, essa revolução tributária precisa ocorrer. Para essa revolução tributária ocorrer, somente com uma modificação constitucional, e aí eu estou falando de uma nova Constituição. Na atual Constituição isso não é possível.